Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023, depois da parada da data FIFA, né? Tivemos a parada de 10 dias e voltou a 11ª rodada. Nessa parada teve times que se deram bem com a parada, times que se deram muito mal com a parada, parece que a parada foi prejudicial, outros se recuperaram, outros não mudaram porra nenhuma, continuaram do jeito que está. Alguns que estavam bem continuaram bem após a parada, uns que estavam bem voltaram mal e uns que estavam mal continuaram mal. Teve algum que estava mal e voltou bem? Não sei, vou dar uma olhada. Mas a gente vai comentar sobre isso, que, na minha opinião, isso é muito normal. Um time que está mal ter essa parada, conseguir voltar um pouco melhor. Um time que estava bem, quando volta, dá uma caída. Acho isso muito normal. Times que estavam bem, que ficaram esse tempo só para fazer manutenção, continuaram bem. Então eu acho tudo muito normal dentro da característica de cada time. Tá? Dentro da característica de cada time. Lógico, tivemos resultados surpreendentes, como a goleada do Bragantino em cima do Flamengo, de 4-0, que foi pouco. O Flamengo se livrou de tomar uma goleada monstruosa. Era para ter tomado uma goleada daquelas acachapantes. 4-0 foi um resultado mentiroso do Bragantino. Era para ter sido pelo menos em 6. Pelo menos em 6. Tem um vídeo falando aqui no canal. O Flamengo é um desses times que estava em ascensão. Teve a parada, voltou. Parece que não voltou. Parece que a parada fez muito mal ao time do Flamengo. Já tem gente comentando outras coisas aí, mas não acho que seja isso. Igual já estão comentando, será que já querem derrubar o Sampaoli, porque o Sampaoli faz os caras trabalharem demais? Não acredito, acredito que possa... os caras entraram sem vontade? Também acho que não foi sem vontade. Acho que foi mérito ali do Bragantino e pode ter sido. Aí não é desculpa, o Bragantino mereceu vencer até por mais, mas pode ter pego muito pesado na parte física. E jogadores estão com as pernas pesadas. Nitidamente, o Flamengo já entrou cansado, né, para esse jogo. Tivemos o Palmeiras, né, jogou contra o Bahia, não fez um jogo tão ruim assim, mas acabou perdendo o Palmeiras também. Tivemos o Fluminense, que estava em queda, ficou esse tempo parado. Parece que não melhorou em nada o Fluminense também, do que estava, para o que voltou. O Vasco estava mal, continuou mal, ou seja, essa parada teve benefícios para alguns. O Botafogo, que está sempre regular, sempre bem, continuou na mesma tomada, regular e bem, abre aí de novo 5 pontos pro Palmeiras, abre 8 pro Flamengo, ou seja, vem numa toada bastante consistente o Botafogo, então essa parada foi benéfica para uns e não para outros. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente aqui no nosso resumo da rodada do canal Resenha com Magalhães. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é no nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver vendo live. E você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Valeu? E aqui eu vou te dizer 3 coisas rápidas. Primeiro, esse link que está na descrição desse vídeo, na primeira linha, é um link do WhatsApp, do Zone Play. O Zone Play é por onde eu assisto todos os jogos, tá? Assisto vários esportes, assisto milhares de filmes, assisto minisséries, shows, documentários, tudo em alta qualidade, em casa ou pelo celular. Para mim funciona muito bem, por isso que eu estou indicando para vocês, beleza?
Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, que temos vários grupos do WhatsApp, se você participa de qualquer grupo, você tem direito a uma promoção no Zone Play. Vai lá no seu grupo aí, procura onde está escrito Zone Play, clica e pergunta qual é a promoção que você faz jus. Beleza? E a terceira, amigo torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães e gosta do canal. Inscreva-se no canal, é de graça. Mais da metade da galera que está assistindo os vídeos não são inscritos. Pô, não custa nada, de graça. Só para você ter ideia, se todo mundo que assiste o vídeo fosse inscrito, eu tinha passado de 50 mil inscritos. Então colabora aí, inscreva-se no canal, beleza? E não esqueça de seu like. Vamos lá, galera. Vamos aqui para os resultados. Bom, deixa eu botar o óculos aqui, né, cara? Porque sem a cangalha fica difícil. Deixa eu aumentar aqui até a tela aqui para mim, né? Vamos lá. Cara, nos 10 jogos, tivemos resultados aqui importantes. Vamos lá. O Fortaleza ganhar fora de casa do Cruzeiro é um resultado importante. O Bahia, que terminou mal, próximo à zona do abaixamento, continua próximo, mas terminou mal, apesar que eu sinceramente, eu não estava achando que o Bahia estava jogando tão mal. O problema do Bahia é que, eu falei, o problema do Bahia era o encaixe defensivo. E quando eu falo encaixe defensivo, não é simplesmente jogador. O encaixe tático, técnico, defensivo do Bahia não funciona, não funcionava, tá? Esse era o grande problema. Lógico, o Bahia tem algumas ausências, tem o Jacaré, tem o Biel. Jogou contra o Palmeiras, que é um time sempre muito regular. Dificilmente o Palmeiras faz uma partida muito ruim. Quando ele não está bem, ele faz mais ou menos uma nota 6, por aí. O Palmeiras também tinha algumas ausências importantes, como o Rony, o Veiga. Mas o resultado do Bahia em casa contra o Palmeiras, que era o segundo colocado, o Bahia na parte de baixo da tabela, foi um resultado bem expressivo, sim. A gente tem que colocar o triunfo do Bahia em cima do Palmeiras, um resultado bem expressivo. Eu acho até que o resultado do Bahia em cima do Palmeiras é mais expressivo do que o resultado do Fortaleza em cima do Cruzeiro. O Fortaleza ter vencido fora de casa do Cruzeiro é um grande resultado, mas era um resultado mais previsível, na minha opinião, o Fortaleza ganhar do Cruzeiro fora de casa do que o Bahia ganhar do Palmeiras. Então o Bahia ter vencido o Palmeiras foi sim um resultado bem expressível. O Botafogo ganhando do Cuiabá fora de casa não. Vasco e Goiás, o Goiás ter vencido do Vasco, na minha opinião, na atual condição, normal. Internacional vencido do Curitiba também normal. E o outro resultado também muito impactante é do Bragantino e Flamengo. Então, na minha opinião, os dois resultados mais impactantes é Bahia 1, Palmeiras 0 e Bragantino 4, Flamengo 0. Mas não tem como não dizer, o resultado mais surpreendente é Bragantino 4, Flamengo 0. E foi pouco. Era para ter sido demais. Era para o Bragantino ter dado uma goleada mais elástica pelo que foi o jogo. Foi um massacre. Em momento nenhum, o Bragantino não dominou o jogo. Foi um massacre. Foi um massacre tático, técnico e físico. Tático, técnico e físico. Foi um massacre. Para resumir, então, o resultado mais expressivo foi a vitória do Bragantino em cima do Flamengo e o segundo ali a vitória do Bahia em cima do Palmeiras. Decepções. Tivemos duas decepções que a gente vai falar daqui a pouco, que foi os incidentes no jogo do Santos e no jogo do Vasco. Tá? Que o Santos já foi punido e o Vasco tem que ser punido. O Santos foi punido com um mês. Tão de sacanagem punir o Santos apenas com um mês. Só podem estar de brincadeira. O Santos tinha que ser punido com perda de mando de campo, sem torcedor e perder ponto. O Santos tinha que perder ponto. Exatamente igual o Vasco. O Vasco tem que ficar sem mando de campo, perder o direito de ter torcida e perder pontos. Santos e Vasco tinham que perder pontos,
perder os mandos de campo e jogar sem torcida. Jogar sem torcida. Aí mais, tinha que ser punido também quando jogasse sem torcida, tivesse a torcida do outro time. Só que isso não vai acontecer, que pode ter torcedores infiltrados para ter mais problema. Então vai acabar punindo quem não fez nada. Mas, irmão, dá um mês pro Santos, estão de sacanagem. Estão de sacanagem. O Santos tinha que perder o mando de campo, o mando de campo até o final do Campeonato Brasileiro. Santos e Vasco, perdeu o mando de campo. O Santos não jogar mais na Vila e o Vasco não jogar mais em São Januário. O Vasco vai jogar no Maracanã. O Santos vai jogar no Morumbi. Sem torcida. Sem torcida. Acabou. E perder pontos. Perder pontos. Se derem também só um mês pro Vasco, estão de sacanagem. Estão de sacanagem. Não querem realmente acabar com essa situação de torcida organizada, de bomba, não querem. Dá um mês, não querer acabar. Escrever assim, olha só, a gente vai te dar um mês pra gente não acabar com a torcida. Tá de sacanagem. Tem que acabar. O clube tem que ser punido para parar com essa conivência com torcida organizada. O clube tem que ser punido, perder pontos para parar com essa situação com torcida organizada. Eu tenho um grande amigo, que comentou que já foi de torcida organizada do Botafogo. Talvez ele não goste do que eu esteja falando, mas para mim tem que acabar com torcida organizada. Tem que acabar com torcida organizada do jeito que é. Do jeito que é. Tá dando para entender? Acho que a torcida organizada é importante para o clube. Torcida organizada é importante. É ela que viaja, é ela que vai longe apoiar o time. Então o time tem que ter torcida organizada, mas não do jeito que tá. Torcida organizada tá virando facção, pô. E muitas facções criminosas, pô. Olha quantos chefes de torcida organizada já foram presos, envolvidos com uma porrada de coisa. Violência. Tu acha que essas brigas, essas mortes de briga de torcida aí é de pessoa comum? Não, é de torcida organizada, irmão. Torcida organizada. Vasco e Santos tinha que ser punido severamente. Dar um mês pro Santos é sacanagem. O Santos tinha que perder o mando. Santos e Vasco tem que perder o mando de campo até o final do campeonato. Tinha que perder ponto. Perder ponto e perder o mando de campo e não ter mais torcida até o final do campeonato. Ponto. Será que a CBF vai ter culhão para fazer isso? Então, uma pena. Essa foi a mancha, né, dessa rodada. No futebol, quem é que foi a decepção? Bom, decepção, a dupla carioca. O Vasco, que parou mal e continuou mal e perde dentro de casa, pro Goiás. E o Flamengo, que a impressão que se deu é que o Flamengo ficou 10 dias parado. A impressão que dá é que São Paulo falou, olha só, vou dar 10 dias de descanso para vocês. Vocês se apresentam, vão direto para Bragança Paulista e lá a gente joga. Essa foi a impressão que teve. Será que o time está querendo derrubar o São Paulo? O São Paulo não trabalha? Não. Trabalha pra caralho. O São Paulo bota os caras pra ralar. São Paulo bota os caras pra ralar. Os caras ralam pra... Eles nunca treinaram tanto na vida deles. Não é falta de treino. Pode ser até excesso. Pode ser até excesso de treino. Não é falta de treino. Não é falta de treino. Os caras estavam com as pernas pesadas, falta de vontade. Sei lá. Alguma coisa aconteceu. Não dá só pra falar que essa derrota do Flamengo foi só porque o Bragantino jogou bem. O Bragantino jogou muito bem, massacrou. Mas que o Flamengo não estava normal, porra. Qualquer um. Por mais que você odeie o Flamengo, dava para perceber. O time do Flamengo não estava conseguindo andar, estava conseguindo correr. O time do Bragantino ganhou todas as bolas. Então, cara, alguma coisa de errado estava ali. Eu, particularmente, não sei explicar, mas foi um massacre. Então, as decepções, Flamengo e Vasco da Gama. Os times que se destacaram, Bragantino e Bahia, na minha opinião. Então, vamos lá. Para terminar aqui. Cruzeiro 0, Fortaleza 1.
para mim, placar dentro de uma normalidade. Tá? Placar dentro de uma normalidade. A torcida também protestou bastante. Mas a vitória do Fortaleza fora de casa, em cima do Cruzeiro, na minha opinião, é normal, porque o Cruzeiro vive um momento diferente do Fortaleza. O momento do Cruzeiro é de permanência na Série A. O do Fortaleza é de galgar Libertadores direto, é outra situação. Os degraus são diferentes. Os patamares, como o Bruno Henrique fala, são diferentes. O patamar do Cruzeiro hoje é um, do Fortaleza é outro. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Na minha opinião, também um placar normal. Atlético Paranaense sem treinador, o Filipão saiu. O São Paulo vinha numa certa queda. Começou bem com o Dorival, deu uma certa queda, agora conseguiu se arrumar de novo. Essa parada foi boa para o São Paulo. O Atlético Paranaense, a parada não adiantou nada, porque ficou sem treinador. Então essa parada de 10 dias para o Atlético Paranaense não adiantou em nada. Nada. Não serviu para nada para o Atlético Paranaense. Então a vitória do São Paulo 2-1 sobre o Atlético Paranaense, para mim, uma normal. Mas, que se tivesse sido empate também não seria um placar injusto. O Atlético Paranaense não jogou tão mal assim. Tá? E se o Atlético Paranaense tivesse vencido, até pelo que criou no segundo tempo, também não era normal. Ou seja, foi um jogo para mim bem parelho. Tem até o vídeo aqui no canal que deu São Paulo para mim normal. Santos 0, Corinthians 2. Um jogo onde eu apostei no Corinthians. Para mim o Corinthians era favorito. Para mim o Corinthians ia ganhar do Santos. O time do Santos, na minha opinião, não foi melhor do que o Corinthians. Mas não foi massacrado. Eu vi muito torcedor do Corinthians falando que foi um massacre. Não foi massacre. Massacre foi com o Bragantino, foi no Flamengo. O jogo Corinthians e Santos não teve massacre. Tá? O Corinthians foi melhor durante boa parte do jogo, mas o Santos teve gol anulado, teve bola na trave, teve um monte de situação que o Santos poderia pelo menos ter empatado. Então, Santos 0, Corinthians 2, para mim um placar dentro de uma normalidade, mas não foi um massacre. Tá? Não foi um massacre, mas para mim um placar normal, até porque eu apostei no Corinthians. Fluminense 1, Atlético Mineiro 1, é um jogo mentiroso. Um jogo mentiroso. Por quê? O Fluminense foi outro time que estava mal, teve a parada e continuou mal. O Fluminense não melhorou. O Fluminense estava em queda. Desde o jogo contra o Cuiabá, o Fluminense vem caindo. Teve a parada. Parece que a parada não adiantou nada para o Fluminense. O Fluminense continua mal. E o Atlético Mineiro, que ficou sem o Cudê, tem aí o Filipão, mas o Filipão não teve tempo para treinar. E esse time do Atlético Mineiro, do jeito que jogou contra o Fluminense, também é mentira. O time do Filipão não joga dessa maneira. Atleticano, eu estou vendo uma porrada de repórter, um monte de comentarista falando agora o Atlético vai, agora vamos disputar o título, vamos disputar para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores. O Atlético pode até disputar o título de campeão brasileiro e campeão da Libertadores, mas não vai ser jogando dessa maneira. O Filipão não joga da maneira que jogou no Maracanã. No Maracanã não, em Volta Redonda. Não jogou. O Atlético Mineiro não vai jogar desse jeito, porque o Filipão é retranqueiro e vai continuar retranqueiro. A maneira como o Atlético Mineiro jogou é mentira. É mentira. Não é assim que o Filipão joga, todo mundo sabe. Inclusive, os jornalistas, os críticos que estão falando isso, sabem que é mentira. Eles estão falando isso para like, para empolgar a torcida do Atlético. Torcida do Atlético. É mentira. Você sabe que o Filipão não joga assim. Você sabe que o Filipão não joga assim. Você sabe que o Atlético não vai jogar assim. Sabe que não vai jogar assim. O Atlético jogou assim porque os jogadores jogaram da maneira que eles gostam. Mas o Filipão não joga assim. Você sabe disso. Eu não preciso ficar repetindo isso aqui. Então, foi o jogo da mentira, porque o Fluminense não joga daquela maneira, tendo menos posse de bola, pouco chute. O Fluminense não joga dessa maneira. Então, a parada pro Fluminense não adiantou absolutamente porra nenhuma. A parada pro Atlético Mineiro também não adiantou nada, porque o Filipão não treinou o time. E o time não jogou da maneira do Filipão. O time jogou da maneira que os jogadores gostam de jogar. É por isso que eu digo. O Atlético Mineiro pode até ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, mas não vai ser jogando da maneira jogando o Fluminense. A maneira que o Atlético Mineiro vai jogar, a gente sabe qual é. Com menos posse de bola e na transição
rápida no contra-ataque. Esse é o Atlético que vai jogar. Não é o Atlético que jogou contra o Fluminense, propondo o jogo com mais bola, com mais chute, dentro da casa do adversário, marcando. Não é esse Atlético. Todo mundo sabe disso, eu não preciso. Não adianta ficar de mimimi. Daí 4, 5 jogos vocês vão ver que aquele primeiro jogo, que esse primeiro jogo contra o Fluminense, não tem nada a ver com o time do Filipão. Você, torcedor do Atlético, sabe disso porque você chamou o Filipão de retranqueiro. E tu acha que ele, no final da carreira, agora ele muda? Não vai mudar. Mas, como eu digo, o Atlético Mineiro pode ser campeão, mas não da maneira que jogou contra o Fluminense. Porque essa não é a maneira do Filipão. Ponto. Bahia 1, Palmeiras 0. Tem o vídeo aqui no canal, o grande resultado, o grande triunfo do Bahia, porque depois tem um jogo difícil contra o Fluminense aqui. No Rio, apesar do Fluminense não estar bem, mas é sempre um jogo bem difícil. Então, um grande resultado do Bahia, merecido. Tivemos Grêmio 3, América Mineiro 1, outro resultado também normal. O Grêmio jogou com um jogador a mais, praticamente jogou quase que inteiro. O América Mineiro saiu na frente, teve um jogador expulso. O Grêmio conseguiu virar, então resultado normal. O Grêmio é o terceiro colocado agora no campeonato. Grêmio bem. A classificação do Grêmio é uma realidade? Porra, cara. O Grêmio não roubou os pontos. Então, a classificação do Grêmio é uma realidade. Vai continuar? Se vai continuar, é outros 500, mas é uma realidade. Cuiabá 0, Botafogo 1, jogo difícil, como eu falei que ia ser difícil. O time do Cuiabá é bem arrumado. O Botafogo venceu, o Botafogo vem bem. Parece que não sentiu a parada. Essa parada para o Botafogo foi uma parada de manutenção. Você pega os números aí, o Cuiabá chutou mais, muito. O Cuiabá chutou 4 vezes mais que o Botafogo. Chutou 23 vezes o Cuiabá, o Botafogo só chutou 5. Em direção ao gol, o Cuiabá chutou 9 vezes, o Botafogo 3. Mas é assim que o Botafogo está chegando. E eu vou te dizer, amigo torcedor do Botafogo, amigo torcedor brasileiro, o Botafogo está lembrando muito a campanha do Corinthians. Vocês estão lembrados do Corinthians? Não lembro se foi do Carille ou do Tite, que abriu no primeiro turno e no segundo turno teve uma queda, jogando muito parecido com o que o Botafogo joga. Acho até que o Botafogo joga um pouco mais bonito, tá? Do que aquele Corinthians. Aquele Corinthians, eu acho que tinha até mais qualidade técnica do que esse Botafogo. Mas não jogava dentro da qualidade técnica que tinha. Você tinha jogadores, muitos jogadores ali selecionáveis, com muita qualidade técnica, que depois muitos daqueles foram para fora, chegaram na seleção. Não acho que seja esse o time do Botafogo, de muitos jogadores de seleção brasileira, muitos jogadores ir para fora, nada disso. Mas está muito parecido. O cenário, tá? O cenário que se desenha do Botafogo 2023 é muito parecido com o daquele cenário daquele Corinthians, que fez uma pontuação monstruosa no primeiro turno e no segundo turno deu uma caída. Joga muito parecido aí. O Botafogo deu 3 chutes em direção ao gol, fez um gol. O que importa é isso. O Botafogo abriu 5 pontos no segundo colocado. Agora vai jogar contra o segundo colocado, mesmo que perca, não vai perder a primeira colocação. Pode jogar do jeito que gosta, atrás, no contra-ataque, com velocidade contra o Palmeiras. Então, irmão, o Botafogo é sim um líder de fato. É o primeiro colocado de fato. Não é um primeiro colocado cavalo paraguaio. Não é. Se ficarem pensando assim, vão se iludir e o Botafogo vai ser campeão até com uma certa facilidade. Porque o time do Botafogo é muito regular. Mesmo que não jogue bonito, mas é um time eficiente. Dá 2, 3 chutes e faz um gol. E depois segura o jogo. Acabou. Simples assim. Então, o Botafogo é o líder por merecimento. E não é mentira a liderança do Botafogo. Continuando. Aqui, para terminar. Vasco 0, Goiás 1. Cara, jogo na parte de baixo da tabela, lá. O Vasco chutou mais.
criou mais, teve mais posse de bola, mas o Goiás deu um chute e fez o gol. O Goiás deu um chute, fez o gol no final do segundo tempo. No final não, na metade do segundo tempo ali, fez um gol, dando placar final ao jogo. Depois, a gente sabe, aconteceu aquela barbaridade lá de jogarem fogos, aquilo tudo lá no campo do Vasco, querendo quebrar o estádio. Já falei, tem que ser punido. Para mim, o resultado nesse jogo seria um resultado normal em qualquer lugar, porque os dois estão mal. O Vasco, desesperador, o que está acontecendo com o Vasco. Curitiba 0, Internacional 1, placar normal. Curitiba não ganha de ninguém, o Internacional é mais forte, era para ganhar, normal. E o último jogo foi Bragantino 4, Flamengo 0. Tem um vídeo aqui no canal, placar mentiroso. Era para ter sido muito mais, era para ter sido pelo menos 6, era para ter sido pelo menos 6-0. Então por isso que eu falei no vídeo, placar mentiroso. Placar real era para ter sido pelo menos 6. Essa é a verdade. E assim termina a classificação na 11ª rodada. O Botafogo, mais líder do que nunca, com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, com 27 pontos. O Botafogo ainda não empatou, só perdeu 2 em 11 jogos, só perdeu 2 e ganhou 9. Então, campanha espetacular do Botafogo. Segundo colocado, o Palmeiras com 22 pontos. Terceiro colocado, o Grêmio com 20. Quarto colocado, o Flamengo com 19. Apesar da goleada, ainda está em quarto lugar, o Flamengo com 19 pontos. Na quinta colocação, o Atlético Mineiro também com 19. E o Fluminense fechando o G6 nesse momento, os 6 que iriam para a Libertadores com 18 pontos. Então, nesse momento, quem vai para a Libertadores, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense. Na 7ª colocação, São Paulo com 18. Na 8ª colocação, Internacional com 17. Já deu uma boa subida. Nos últimos 4 jogos, o Internacional ganhou 3. O Bragantino, na 9ª colocação, com 17. O 10º é o Fortaleza com 17. O 11º Atlético Paranaense com 16. Que para mim era para estar mais acima, está me decepcionando um pouco o Furacão. Na 12º, o Cruzeiro, que vem caindo. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos não ganhou ninguém. Os últimos 5 jogos do Cruzeiro ele perdeu 3. O Santos, que vem caindo na tabela também, é o 13º com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos também não ganhou de ninguém. O Santos, o Bahia, na 14ª colocação com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1. O Corinthians na 15ª colocação também com 12. Nos últimos 5 jogos ganhou 2. O Cuiabá na 16ª colocação, em primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 2. Estava aí há 4 jogos sem perder, acabou perdendo essa com o Botafogo. E na zona de rebaixamento, o Goiás com 11 pontos, um pontinho ali para sair da zona de rebaixamento, 1 ponto atrás apenas de Cuiabá, Corinthians e Bahia. O Goiás, se ganhar a próxima partida, a tendência é que saia da zona de rebaixamento, porque é só Santos, Bahia, Corinthians ou Cuiabá perder. Se o Goiás ganhar, eu duvido que Santos, Bahia, Corinthians e Cuiabá, os 4 vão vencer. Acredito que um desses 4 vai perder. E o Goiás sai da zona de rebaixamento se ganhar. Na 18ª colocação, o América Mineiro com 8. Na 19ª, o Vasco da Gama com 6. E na última colocação, Coritiba com 4. Está caminhando muito, mas muito forte, o rebaixamento de Coritiba e Vasco da Gama. Está caminhando a passos largos o rebaixamento. Vai ter que ter uma mudança drástica de Vasco e Coritiba para eles não serem rebaixados. Estamos só na 11ª rodada, ainda falta aí 27 rodadas? Falta. Mas, irmão, do jeito que está, o Vasco já está a 6 pontos do Cuiabá. Já são 2 jogos. O Coritiba está a 8. Então, irmão, está caminhando a passos largos Vasco e Coritiba já na Série B. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!